A graça e paz, amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para refletirmos e estudarmos nessa nossa escola dominical e hoje nós vamos falar de algo assim muito importante para a nossa vida, para a nossa vida espiritual, que é a respeito da oração. Algo que nos edifica, algo tão, vamos assim dizer, tão simples e que nos coloca na presença de Deus e nos dá crescimento espiritual, nos dá vitória no nosso dia a dia. Então, a nossa reflexão, o nosso estudo de hoje baseia-se no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11 e o versículo de número 5 a 13, a qual nós vamos estar lendo agora. Então, diz assim a Bíblia Sagrada: E disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que dar para comer. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e a quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que lhe o pedir. A palavra-chave da nossa lição nesta manhã, a gente pode colocar como perseverança, persistência, Oração e perseverança. A oração, ela é um elemento vital no nosso relacionamento com Deus, que nos é totalmente disponível e muitas vezes não usamos como convém. Como a parábola que nós lemos agora do amigo inoportuno, aprendemos alguns princípios desse precioso meio de graça, chamado oração. A oração, não precisamos, para praticarmos a oração, para orarmos a Deus, nós não precisamos estar em lugares especiais ou com pessoas especiais. Nós precisamos de fé e perseverança. A Bíblia nos mostra que na prática da oração existem diferentes modalidades, como a adoração que exalta ao Senhor pelo que Ele é, a confissão, pela qual reconhecemos nossa natureza pecaminosa e pedimos perdão, o louvor, que exalta os feitos do Senhor, ou a intercessão, pela qual oramos em favor de pessoas ou causas. Estes e outros tipos devem fazer parte da nossa vida de oração, que é um diálogo constante com o Senhor para desenvolver nossa comunhão com Ele. Vale lembrar que no exercício da oração, que é um diálogo e não um monólogo, ou seja, é uma conversa, Nós falamos, nós conversamos com Deus, falamos e também temos que estar predispostos a ouvir Deus falar, Devemos encontrar tempo, quer dizer, na prática da nossa oração, da nossa vida de oração na presença de Deus, a gente precisa encontrar tempo. Tempo é algo, vamos assim dizer, precioso. Nós precisamos dedicar um tempo em oração ao Senhor, de clamor ao Senhor, Devemos separar momentos da nossa vida para nós termos esse momento de relacionamento com Deus, Vale a pena nós frisarmos aqui outra vez, que é assim, é algo, vamos assim dizer, tão simples que Deus nos dá,
um elemento para a nossa vida espiritual tão simples que Deus nos dá, de tão somente nos achegarmos a eles e falarmos, que muitas vezes a gente ignora, né? Às vezes a gente procura ações mais difíceis e vamos assim dizer, que diante de Deus tem tão pouca valia, que a gente esquece da oração. Então nós devemos, né, encontrar esse tempo para a oração e meios de ouvir também o que o Senhor tem a nos dizer. Nessa parábola, Jesus traz princípios sobre a oração de petição, que é o tipo de oração em que apresentamos a Deus nossos desejos e necessidades. Esta parábola faz parte da resposta de Jesus diante do pedido: Senhor, ensina-nos a orar. Se você ler o contexto a qual está inserido essa parábola, você vai ver que esse capítulo de número 11, ele começa com os discípulos perguntando para Jesus, dizendo a Jesus assim: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensina então a eles o Pai Nosso, né? E nessa continuidade de como orar, de como se colocar na presença de Deus em oração, Deus dá essa parábola do amigo inoportuno, né? Jesus segue com essa história que nos revela princípios de petição e também do relacionamento com Deus. A história qual nós lemos nessa parábola, ela é sobre um homem que bate à casa de seu amigo à meia-noite para pedir 3 pães. Né? E contextualizando essa história, né, se nós formos pensarmos desse homem que bate à porta do seu amigo à meia-noite para pedir 3 pães, se isso acontecesse hoje, pode ser que a gente ia considerar como uma coisa normal. Mas naquela época é diferente, né? Hoje a gente vive num século em que nós temos serviços, né, de entrega de comida, temos serviços, algumas cidades, né, cidades grandes têm serviço de 24 horas, né? Talvez nos pareça um pouco estranho que isso seja, né, inoportuno alguém assim agir, especialmente um amigo, bater a nossa porta tão tarde para pedir algo tão simples. Quantas vezes precisamos de ajuda nas horas mais inusitadas, e se não batemos a porta, pelo menos ligamos ou mandamos uma mensagem de WhatsApp para alguém, né? Hoje em dia nós fazemos assim. E quantas vezes recebemos também tais chamadas de pessoas querendo alguma ajuda nossa. Hoje em dia pode parecer comum essa ação, mas no tempo de Jesus nada era tão simples, né? As pessoas tinham um outro modo de vida, as pessoas viviam diferente. As pessoas não tinham uma vida noturna como nós temos hoje, porque a vida noturna naquela época trazia muitos perigos. Na maioria dos casos, a família dormia toda no mesmo cômodo, né? Naquela época não tem assim uma casa como nós temos hoje, então a família dormia toda no mesmo cômodo, né? Com a porta para a rua fechada com uma pesada trava, né? Então só o fato de se levantar e abrir a porta era difícil, né? O barulho poderia acordar todo mundo da casa, o que seria um transtorno, realmente se tornando um pedido inconveniente. No entanto, o pedido era de um amigo, né? Havia urgência e importância no pedido desse amigo, como veremos a seguir. Mas podemos entender também que se o amigo sentia liberdade para tal ação, ele tinha uma necessidade e estava determinado a obter o que precisava. Então foi ao lugar onde teria a resposta, né? A casa de um amigo. A verdadeira amizade faz isso, nos dá a liberdade de procurar quando precisamos, sem o peso de nos sentirmos atrapalhando. Nosso relacionamento com Deus também pode ser assim. Podemos ter com Ele uma amizade que nos dá liberdade para pedir a qualquer hora. O nosso Deus não dorme, como diz lá no Salmo 121, versículo 4. Ele está sempre disponível em todo o tempo. Não há inconveniência em pedir a qualquer hora, e sim a liberdade. Algumas vezes precisamos e podemos até insistir que não seremos mal interpretados, né? Se algo que essa
esse texto traz para nós e coloca em evidência, né? Não é questão tão somente do ser inconveniente ou do perturbar, né? Eu creio que aqui a palavra do Senhor está trazendo ao nosso coração com relação à oração e o nosso relacionamento com Deus, né? Primeiramente, é a liberdade que Deus nos dá para que nós possamos nos achegar a Ele em qualquer hora, ou seja, nós nunca vamos incomodá-lo, porque nós somos os seus amigos, né? Jesus, certa feita, se dirigiu aos seus discípulos e ele diz assim: olha, já não vos chamo de servos, né? Porque o servo não sabe o que faz os seus senhores, mas vos chamo de amigos, porque os amigos sim sabem, né? Uns que os amigos fazem, né? Então, o que a gente primeiramente traz para o nosso coração, e principalmente nessa questão oração, dessa oração de petição, o que nós precisamos deixar bem conscientes é que nós temos a liberdade de nos aproximar de Deus. Nós temos a liberdade de nos aproximar de Deus porque Deus nos dá esta liberdade. Porque é do coração de Deus esse desejo que nós nos aproximemos dele, né? E lancemos diante dele toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que nós necessitamos, nós nos colocamos na presença de Deus. Então, do que vemos até agora, em primeiro momento desse estudo, é que Deus nos está disponível. E Deus nos está disponível não porque alguém o obriga a estar disponível. Deus está disponível porque Ele se coloca na condição de ser o nosso amigo. Ele se coloca na condição de ser aquele que quer, deseja nos abençoar. E para isso, nós precisamos também assim nos achegar diante dEle, crendo que Ele é abençoador daqueles que o buscam, né? Aqueles que o buscam de coração. Outro detalhe da história que pode parecer estranho é o pedido do amigo, né? 3 pães para dar a um hóspede que chegara de surpresa. A hora que o amigo chegou, mostra mais uma vez a liberdade que a amizade traz. Então, porque aquele homem simplesmente não usou dessa liberdade para dizer que não tinha comida em casa, né? Ou seja, aquele homem chegou de madrugada na casa do seu amigo, né? Era meia-noite, e como é amigo, ele poderia dizer assim: olha, eu não posso te atender agora porque eu não tenho nada, você é meu amigo e você me compreende. Mas o fato é que naquele tempo, a hospitalidade era uma questão de honra. Ninguém poderia tratar mal um hóspede ou deixar de dar-lhe o necessário durante a sua estadia. Até a segurança era responsabilidade do hospedeiro. Além disso, o alimento que era preparado, né, que o pessoal preparava naquela época, era um alimento que era preparado pela manhã para suprir o dia da família sem prever nenhuma sobra. O horário não era próprio para cozinhar, já que não havia a facilidade do fogão a gás, né, ou de outras do mundo moderno de hoje, né? Ou seja, naquela época não havia um forno de micro-ondas, naquela época não havia um fogão a gás, que era fácil, né, você fazer um macarrão instantâneo para servir alguém. Naquela época tudo era mais difícil. Então a saída era pedir emprestado e contar que alguém teria provisão extra em casa. Aquele homem não estava incomodando o amigo por algo pequeno ou que podia esperar. Era a necessidade da hora, de honrar e de cuidar do seu hóspede. Ele não pediu mais do que precisava. Aqui também aprendemos mais um princípio da petição. Temos liberdade para pedir, mas precisamos considerar as reais necessidades. Não que Deus seja como nós humanos e vá se incomodar com alguma coisa, mas Ele que sabe o que é melhor para nós, não dará necessariamente o que pedimos, mas o que precisamos de fato. E temos que reconhecer que às vezes Ele sabe melhor do que nós sobre isso. O modo como Deus responde varia conforme os seus propósitos. Há tempos em que Ele nos dará as coisas mais simples que pedimos, e outros em que Ele nos ensinará a buscar suprimento por nós mesmos. O princípio que vale aqui é que podemos abusar usando da liberdade para pedir o que pensamos precisar, né?
e estar abertos a receber o que realmente precisamos, né? É algo que a gente deve, vamos assim dizer, um princípio que a gente deve se ater. No nosso olhar humano, né, quando a gente olha ao nosso redor, muitas coisas a gente vê como necessidade para a nossa vida. E algumas delas a gente considera como necessidade básica, né? Às vezes coisas tão supérfluas no mundo de hoje, a gente considera como básica na nossa vida. E às vezes a gente pede a Deus dessas coisas sem pensar, né, se aquilo realmente vai ser bom para nós ou não, né? E o fato da oração, como nós já refletimos aqui, que a oração também se trata de uma questão de amizade, de sermos amigos, de termos intimidade com Deus, né? De que oração, ele não é um monólogo onde uma pessoa só fala, né? Mas a oração também se faz como um diálogo onde duas pessoas falam, ou seja, eu posso apresentar as minhas questões para Deus em oração, mas eu também preciso ouvir o que Deus tem a falar comigo a respeito dessas orações. Eu tenho a liberdade para, na presença do Senhor, se achegar diante dEle, lançar diante dEle, né? E fazer todos os pedidos. Mas o que eu tenho que ter em mente é que também eu tenho que estar com o meu coração aberto para receber o que realmente eu preciso, né? Ou aquilo que Deus sabe o que eu preciso. Às vezes a gente pede alguma coisa para o Senhor, né? E às vezes a gente não tem uma resposta tão rápida, ou muitas vezes nem chegamos por algum pedido que a gente fez ao Senhor, né? E se a gente for pensar assim, às vezes passam-se os anos, né? E a gente chega à conclusão que muitas vezes a melhor coisa que Deus fez foi não responder a nossa oração que fizemos em um certo momento, em um certo momento em que nós passamos da nossa vida, né? Porque nós achávamos que aquilo era o melhor, né? E não tivemos essa resposta. Às vezes caímos na tentação até mesmo de murmurar contra Deus, mas o tempo às vezes nos mostra que a melhor coisa que poderia ter acontecido era Deus não ter dado aquilo que nós pedimos. Então nós precisamos, né, quando nos achegamos na presença de Deus, tendo base sobre essa questão de sermos amigos, de sermos íntimos de Deus, quando nós oramos, é imprescindível também que nós tenhamos confiança que Deus tem, que Deus quer o melhor para as nossas vidas, né? Não é porque achamos que precisamos, não é porque o mundo assim, né, o que a gente olha ao nosso redor, nos mostra algo como uma grande necessidade, que realmente ela é uma necessidade para a nossa vida. Não é porque quando você vê as propagandas e os outdoors que o mundo nos apresenta, nos colocando as coisas como uma grande necessidade, que verdadeiramente elas são necessidades para a nossa vida. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, de que Ele sabe, de que Ele tem o melhor para as nossas vidas. E o nosso coração precisa se firmar nisso, né? Nós somos amigos de Deus, porque Deus assim quis que nós fôssemos os seus amigos, porque Ele coloca na condição de ser o nosso amigo, de ser o nosso Pai, de ser aquele que realmente pode nos ajudar. Jesus termina a parábola dizendo que se não for pela amizade, o amigo atenderá ao pedido para acabar com o incômodo, né? Se nós atentarmos bem para a parábola que nós lemos, Jesus disse assim, olha, se ele não atender aquele amigo por causa, né, da amizade, ele vai atender por causa do incômodo, né? De tanto insistir, ele vai ser atendido. Mas para Deus nos ouvir e atender às nossas necessidades não é incômodo, né? Eu creio que quando Jesus usa esse termo do incomodar, é o que nós poderíamos colocar como persistir, é o que nós poderíamos colocar como insistir, estar constantemente na presença de Deus, colocando, né, as nossas necessidades, as questões que nós temos em nossa vida, é colocar na presença de Deus, né? A gente, na nossa vida, nós temos muito dos nossos porquê, né? Por que isso, por que aquilo, por que isso acontece?
né? Por que as coisas acontecem dessa forma, né? E a gente precisa insistir com Deus, sim, até a hora que Deus certamente nos dará a resposta desse porquê. Por que isso aconteceu? Por que isso sucedeu assim? Certamente o Senhor não nos deixará sem resposta, né? Porque se nós insistirmos, se nós continuarmos, se nós perseverarmos, né? Como disse o próprio Jesus, ele diz assim: olha, na vossa perseverança, que vós ganhareis as vossas almas. Quando nós perseveramos em continuar, ainda que a gente não entenda o momento que a gente está passando, a situação que nós estamos enfrentando, mas certamente Deus tem coisas boas para a nossa vida, porque a palavra do Senhor ainda traz aquele versículo, né? De que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito, né? Quando nós agimos assim, perseveramos em viver assim, aí sim somos verdadeiramente pessoas abençoadas e vitoriosas. Não somos pessoas abençoadas e vitoriosas porque temos tudo o que queremos. Somos pessoas abençoadas e vitoriosas porque permanecemos no centro da vontade de Deus. É isto que nos faz sermos pessoas vitoriosas. É isto que nos faz sermos pessoas abençoadas, de ter a condição de permanecer no centro da vontade de Deus, sem nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, mas permanecer no caminho. Amém? Ninguém deve dirigir-se ao Senhor pensando que tem algum direito ou algum mérito. É pelo amor e pela graça que Ele nos atende, né? Outro princípio de oração, quando nos apresentamos diante do Senhor, né? Não é chegarmos diante dele, achamos que podemos exigir alguma coisa, que podemos colocar Deus ali, vamos assim dizer, contra a parede para que Ele nos atenda, né? A gente nunca pode pensar que nós temos esse direito e que nós temos esse mérito. Mas quando nos aproximarmos diante de Deus, a gente deve se achegar diante dele com este sentimento de que se nós podemos nos achegar diante dele, se nós podemos orar a ele, se nós podemos falar com ele, se ele fala conosco, né? Se ele, através do seu Espírito, fala ao nosso coração, é tão somente por amor e graça, né? Pelo grande amor que ele tem pelas nossas vidas. É pelo amor e pela graça que ele nos atende. Por causa da sua natureza divina de Pai, né? Quem tem prazer de dar coisas boas aos seus filhos, é por amor, é pela graça, é pela sua natureza, né, de ser um pai, de quem tem prazer, como diz a própria palavra do Senhor, de dar coisas boas aos seus filhos. Se você ler lá o versículo em Mateus, capítulo de número 7, o versículo de número 11, você vai ver que Jesus fala exatamente disso, que Deus tem prazer em dar coisas boas aos seus filhos. Por isso Jesus segue a parábola incentivando a pedir, a bater e a buscar, né? Pedir, bater e buscar são como níveis diferentes de esforço associado à história contada, porque o Pai Celestial dá o Espírito aos que pedem. Ora, o Espírito é o bem maior, pois ele nos revela a vontade do Pai, consola e instrui, nos ajudando a discernir as reais necessidades da vida, dando-nos alegria, amor e paz. Alegria, amor e paz, que são bens eternos que nos trazem realização, tanto nessa vida na terra, como obviamente no porvir, né? Alegria, amor e paz. Além disso, a motivação da nossa oração, que estimula a nossa oração, o que deve estimular a nos aproximar diante de Deus, né? Essa motivação ela não deve ser egoísta, como não era a do personagem da parábola. Se nós lembrarmos bem na parábola, ele só foi importunar o seu amigo ao pedir pão, a ocasionar todo aquele incômodo, né? Para atender a necessidade de alguém. Assim devemos considerar que Deus nos concede não apenas para o nosso bem-estar, mas para abençoar as pessoas ao nosso redor, né? Então, que nós, ao nos aproximarmos de Deus, né, a gente não deve já chegarmos diante de Deus em oração com esse sentimento de egoísmo, né?
Porque isso não faz parte da natureza de Deus. Se nós formos pensarmos que Deus é grande, que Deus é abençoador de todos, né? E ele diz assim que todos os quantos se aproximam da presença de Deus, ele é abençoador. A gente não pode pensar em termos esse sentimento de egoísmo em nossa vida, mesmo sendo em uma, vamos assim dizer, em um simples momento de oração, a gente não deve trazer este sentimento, porque esse sentimento, essa ação egoísta, ela não faz parte da natureza de Deus. Então a gente conclui-se, né, que ela não deve fazer parte também da nossa natureza. Para nós concluirmos então, a melhor forma de aprendermos a orar é orando, ou seja, a prática, né, como tem aquela frase, a prática é que nos leva à perfeição. Não tem a melhor forma de nós aprendermos a orar orando, falando com Deus, né? E como eu já citei aqui hoje, a gente não precisa estar em um lugar especial para isso, né? Às vezes a gente ouve propagandas dizendo, olha, vem nesse tal lugar, porque aqui a glória de Deus se manifesta, porque aqui, em algum dia, um santo ou um anjo ou uma pessoa especial qualquer aqui esteve e aqui orou e aqui que Deus dá a resposta. Não existe nada disso, né? Quando a gente se achega na presença de Deus, né? E até a palavra do Senhor traz algo a respeito de oração muito interessante, quando Jesus ensina assim, olha, quando você for orar, entra dentro do seu quarto, fecha a sua porta e ore ao Senhor, porque ali o Senhor vai estar atentando para a sua oração, né? Não é o quarto que faz a diferença, não é o ato de fechar a porta que faz a diferença, mas é o ato de buscar intimidade com Deus através da oração. Isso sim faz toda a diferença, né? Quando nós buscamos intimidade com Deus. O próprio Espírito Santo nos ensina e inspira-nos, dando-nos a certeza de que o Pai está atento a tudo que nos diz respeito. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Lá em Efésios 3, no capítulo 3, o versículo de número 20, diz isso, né? Que Deus é infinitamente mais, né? Ele é infinitamente poderoso para dar a nós, fazer em nós mais do que nós pedimos ou pensamos. Talvez seja porque Deus realmente conhece a nossa necessidade e por isso é que Ele faz mais. Por isso é que Ele não se atém somente àquilo que a gente pede, Ele vai agindo além, porque Ele é quem realmente conhece as nossas necessidades. A oração constante e os momentos a sós com o Senhor não só fortalecerão a nossa fé, como nos conscientizarão da presença constante do Senhor, que nos capacita a viver para a sua glória, sendo bênção nessa terra. Então, que nós podemos concluir a respeito dessa parábola, né, deste ensinamento de Jesus, é que nós precisamos orar, né, que a oração, a pessoa pode orar em qualquer lugar, a pessoa pode orar em qualquer momento, a pessoa não precisa orar em voz alta, a pessoa não precisa estar em um lugar apropriado para orar. Quando ela se dirige, né, à presença de Deus, quando ela faz da sua vida uma oração, vamos assim dizer, em 24 horas da vida conectado com Deus, né, quando a gente se coloca nessa condição, Deus está sempre disposto a nos ouvir, Deus está sempre disposto a operar em nossas vidas, Deus está sempre disposto a nos ajudar, lembrando que quem primeiro pensou em salvação da humanidade não foram os homens, foi Deus, né? Deus é quem pensou e arquitetou como poderia salvar a humanidade, mesmo quando a humanidade não pensava em Deus, não se voltava para Deus. Deus assim quis fazer. Então o primeiro passo sempre é de Deus. E isso só traz ao nosso coração confiança, né, de que se Ele quis dar o primeiro passo em relação às nossas vidas, né, se Ele quis operar a nossa salvação, se Ele quer nos abençoar, isto só traz ao nosso coração confiança, certeza de que se nós o buscarmos, nós vamos achar. Se nós batermos a porta, essa porta vai se abrir, né? Se nós pedirmos, nós vamos receber.
Vamos receber tudo o que nós queremos, né? Às vezes não, porque tudo o que queremos às vezes é mal para a nossa vida. Mas com certeza vamos receber tudo o que é de bom que Deus tem reservado para as nossas vidas, porque Ele nos ama. Amém? Eu convido você nesse instante a fechar os teus olhos e abrir o teu coração para que nós tenhamos um momento de oração. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, que realmente a presença do Teu Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, Senhor, para nos ensinar, Senhor, a nos colocar diante de Ti, Senhor, olhando para Ti como o grande Pai, o grande galardoador, o grande abençoador, aquele que verdadeiramente nos ama, aquele que tem o maior amor pelas nossas vidas, ó Deus, que realmente nós possamos saber usar, deste ato de oração, de nos achegarmos diante de Ti, de orarmos, de pedirmos e de confiarmos que o Senhor fará o melhor para as nossas vidas, para as nossas famílias. Deus Santo, que a presença do Teu Espírito Santo sobre nós seja realmente para isso, Senhor, não para nos enriquecermos com as riquezas deste mundo, mas que nos seja para nos levarmos a estarmos mais perto de Ti, de conhecer ao Senhor, de ser íntimo com o Senhor. Deus maravilhoso e glorioso, Senhor, abençoe, ó Pai, a vida de cada um, Senhor, que ouviu este estudo, Senhor, este pequeno estudo, que seja, Senhor, realmente de valia, que seja realmente de crescimento espiritual, Senhor, para as vidas que ouviram essa palavra, que assim o Espírito do Senhor possa operar e agir, para que sejamos abençoados e vitoriosos em Cristo Jesus. Pai Santo, é assim que eu oro, é assim que eu adoro, é assim que eu agradeço ao Senhor, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém, Senhor. Fiquem com Deus.